Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pod House, o podcast oficial da House Decor. Para quem não conhece, esse é um evento referência para tudo que há de melhor na sua casa. Tintas, vernizes, iluminação, automação residencial, refrigeração, enfim, tudo que a gente precisa para ter aquele cantinho confortável e lindo, não é mesmo? Mas a conversa de hoje ela vai para um lado mais colorido. E eu estou aqui com uma dupla para falar desse tema, que é a Tanara Góes, expert em cores, e o Nicolas Fleischmann, um arquiteto que adora usar cor nos seus projetos, né? E eu tô falando aqui, bem-vindos, em primeiro lugar, no nosso podcast. Tô chamando vocês de dupla, mas não é bem uma dupla, né? Conta um pouquinho pra mim como é que vocês se conheceram e de onde veio essa parceria aí. Oi, Mari. Oi, pessoal. Oi, Nicolas. Olá. Bom, na verdade, nós não somos uma dupla direta, mas somos uma dupla indireta. Né? Sim. Nicolas? Porque nós somos de Brasília. Nós nos conhecemos em São Paulo, né, numa feira há 4, 5 anos atrás, e de lá para cá nós não nos largamos mais. Essa foi a verdade. Não, total. E eu era uma pessoa há 5 anos, né, que tinha medo de usar cor. Aprendi demais, como eu brinco, com a minha rainha das cores. Gente, Ela que me ensinou a perder o medo das cores. então foi ela que te introduziu nesse mundo colorido. Ela abriu para esse mundo colorido. Não, e isso é um tópico que eu preciso falar disso, porque eu, inclusive, sou uma pessoa que tenho medo das cores. Às vezes eu acho que ela me limita, não sei. Então eu queria aprender um pouquinho aqui com vocês. Eu acho que quem está ouvindo e vendo a gente também quer saber por onde começar quando o assunto é cor dentro da nossa casa. E aí, gente, como é que faz? Bom, vamos lá, né? Vamos iniciar. Todo o processo de escolha de cores, ele realmente é um processo que eu gosto de trabalhar assim, o Nicolas também gosta de trabalhar assim, que é, na verdade, entender, né, o momento de vida que o nosso cliente está, as cores que fazem sentido para ele. E muitas vezes aquela cor que ele gosta, mas ele não sabe como utilizar, e é aí que nós entramos com a nossa expertise, com a nossa experiência, né, a nossa experiência em pincelar as cores, em saber harmonizar, né, uma cor preferida dele com as demais cores em todos os materiais e acabamentos que vão fazer parte daquele processo criativo dentro do projeto. Né? Não, é um processo que a gente começou a criar no escritório, é perguntar no briefing qual o sentimento que você quer ter ao entrar na sua casa. Exatamente. Qual o sentimento que você quer ter quando você está na sua casa? E a partir daí a gente vai elaborando uma cartela de cores. Outra questão que a gente gosta muito de abordar é falar para o cliente, me traz uma foto. Sabe aquela foto de uma viagem que você nunca colocou em lugar nenhum? Nem nas suas redes sociais. Sonho, aquele lugar que você Mas queria você ir. teve aquela sensação maravilhosa. Às vezes a gente pega aquelas fotos, a gente tira as pigmentações que estavam, que são sensações positivas. Então a gente consegue também trazer outras brincadeiras. Então a ali. gente consegue partir para um uso da cor, mas partindo do sentimento, né? Da sensação. Porque, na verdade, essa é toda a essência. O trabalhar com cor é exatamente trabalhar com as emoções. Sim. Porque tem vários artigos científicos realmente que comprovam a influência que a cor tem, né, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, consequentemente na alteração do nosso humor e do nosso comportamento dentro de um ambiente. Sim, e o nosso Entende? cuidado também profissional quando chega o cliente. Às vezes tem um cliente que ele vai trazer uma demanda só de, eu só quero preto, eu só quero branco, só quero cinza. Isso é muito comum, né? E você tem que também entender o momento que ele está na fase da vida dele. Às vezes, aquilo lá pode estar levando ele para uma depressão. Às vezes ele está num mundo muito fechado, muito isolado. Pós-pandemia, eu acho que ele trouxe muito Muito cinza. esse lugar de fechamento. Então você tem que entender ali na anamnese, no briefing com o cliente, você vai extraindo todas aquelas informações. E a casa ela é feita de emoções, sensações. Sim, exatamente. E você tem que ter aquela sensação boa para você, eu preciso sair para a luta, preciso sair para o trabalho. Mas aí, Nicolas, preciso vem um ter- outro desafio, eu acho, para o arquiteto, que é assim, como fazer um projeto mais atemporal? Porque tem um momento Sim, e tem uma isso é casa muito que eu não vou desafiador. mexer todo mês, Mas né? você sabe que tem uma coisa, quando fala de atemporal, sabe qual é o grande desafio da gente que
estuda a cor 24 horas e que implementa as cores nos projetos. Eu também tinha escritório em Brasília e hoje eu optei só por me dedicar aos estudos e palestras e treinamentos, justamente porque os próprios profissionais, eles têm esse receio, porque quando você fala, vou usar cor num projeto, as pessoas pensam que, vou usar um vermelho. Ela pensa que é o vermelho sangue. Vou usar um laranja. A referência que vem na memória dela é um laranja cenoura. O rosa. Né? Vou usar rosa é o rosa né? Barbie, é o rosa chiclete. Sim. Então, assim, as pessoas fazem associações que elas têm em mente de determinada cor. Né? Então, a gente entra justamente com aqueles estudos, aquela gama de possibilidades, de nuances que uma determinada família de cor possui. Né? Então, não é porque é uma cor, é um projeto atemporal que eu não possa utilizar uma paleta de cores, entende? Né? Uma paleta de cores que ela seja vermelho com rosa. Os projetos do Nicolas, ele tem muito disso, assim, a gente faz várias calls e se manda mensagem, tudo dele falando, mas será que vai funcionar? E aí eu entro com toda a expertise no sentido de, vamos lá, vamos entender quais são os fenômenos cromáticos que vão acontecer se você colocar... Não, peraí, que o assunto tá ficando muito sério. Peraí, como é que chama isso aí? Deixa eu só entrar nesse ponto que eu amo. Peraí que eu já nem entendi, que eu já não tenho roupa pra falar. Mari, vai dar tudo certo. Mas deixa eu mostrar só esse exemplo, que eu adoro. A nossa sincronia, né? Eu tava fazendo a casa dos meus pais. E eu proibi meus pais de entrarem em casa 3 meses antes. Falando, se vocês não estão proibidos, a gente vai reformar e tudo. Eu virei pra Tanara e falei assim, quero pintar o teto da casa dos meus pais de rosa. Aí Tanara, o que a gente faz? Calma, me manda quais são as outras cores, vamos entender quais são as nuances. A sala deles. Mas já tinha uma aceitação deles dessa cor. Não, eles não sabiam. Era surpresa. Eles não sabiam. E aí Tanara, me ajuda. Aí meu pai virou e falou assim, filho, pelo amor de Deus, me dá pelo menos uma dica, o que você vai fazer na minha casa? Aí 1 semana antes deles entrarem, eu falei assim, pai, só te dou uma dica, só um spoiler. Vou pintar seu teto de rosa. Meu Deus Ele entrou em choque. O que você vai fazer comigo? Gente, a Tanara me ajudou a achar um rosa, um tom de rosa. Ele é tão agradável que todo mundo fala, nossa, você vai enjoar. Já tem o quê? 3, 4 anos que eles entraram lá naquela uns 3 casa? anos. Não, e essa palavra, enjoar, gente, eu não gosto de usar essa palavra. Quando se diz quando tem a ver com cores e a sua casa e um projeto. Porque, na verdade, não é que a cor enjoa, é que você muda de fase. O ser humano, ele está mudando de fase o tempo todo. Né? Então, hoje eu posso estar, como eu estava 1 ano atrás, quando eu comecei, eu me mudei para o interior de São Paulo. Eu sou de Brasília, me mudei para o interior de São Paulo. Eu estava num momento mais natural, né, sofrendo influências de uma arquitetura que é completamente diferente da arquitetura de Brasília. Então, eu estava numa fase mais natural. E ali eu comecei a implementar as cores, porque ainda tem essa questão do pertencimento do local. Né? Então, até eu conseguir me sentir pertencente à minha casa, demorou um tempo, é um processo. Né? E o que as pessoas não entendem é que a transformação da casa delas, ela é um processo. E ela deve acompanhar essas mudanças. Tem que acompanhar essas mudanças. Então, assim, eu mudei de fase de 1 ano e meio para cá. Então, as cores que eu coloquei há 1 ano e meio atrás, eu já quero mudar. Eu enjoei? Não, eu não enjoei. São cores que remetem ao natural. Perfeito. São texturas que eu gosto muito. Mas eu mudei de fase e eu já quero mudar algumas cores. Você queria uma mudança. Exatamente. E eu acho que esse é um outro ponto, porque são muitas tendências, muitas novidades. Sim. E aí, como que a gente faz para acompanhar tudo isso e não ter que mudar tanto toda hora a nossa casa? Então, como é que vocês trazem isso para a realidade da casa da pessoa? Como que eu faço os projetos lá do escritório? Até para aplicar cores. A gente cria uma ligação. É aquela questão do storytelling, é contar uma história para o cliente. Então, ele se liga com a tendência, a cor do ano, quando a gente fala o motivo dela se tornar a cor do ano. Então, é a conexão. Então, a gente entende qual é a essência que o cliente quer ter na casa dele e, a partir dali, a gente vai direcionando. Por exemplo, a gente tinha uma cliente que queria uma casa que ela pudesse relaxar. Aí falou assim, vamos aplicar o mantra. A gente conectou num lugar de desconexão, de você meditar. De relaxamento. E a gente contou uma história. A casa, ela simboliza a Chapada dos Veadeiros, que é o lugar que ela mais gosta de viajar.
Então tem um lugar melhor para você meditar na Chapada dos Veadeiros. Então a gente colocou um sofá rosa que simboliza o florescer das primeiras flores, depois da chuva do cerrado. Então a gente vai conectando a casa e vai dialogando naquelas formas. Então a gente gosta de trabalhar com um mobiliário rosa, uma mais o significado daquilo ali e como ela se conecta com aquele conceito, que os projetos do Nicolas, porque assim, geralmente quando vai se usar cor, é mais fácil até para o olho humano entender aquilo que ele está vendo. Mesmo que eu vá utilizar cores, eu uso uma cor só. E aí eu vou trabalhando com as diferentes nuances daquela determinada cor, né? E os projetos do Nicolas, ele já vai pro lado das cores complementares, que são as cores mais contrastantes, que o olho humano tem mais dificuldade de entender o que está acontecendo, porém, ele trabalha muito bem as tonalidades daquela cor, né? Então, fica uma atmosfera incrível, aconchegante, mesmo que ele esteja trabalhando com cores que são opostas, né? Que são, por exemplo, vermelho e laranja, vermelho e verde, verde e rosa, que são cores que estão muito presentes nos projetos deles, né? Ainda passa esse aconchego porque passa uma harmonia. Sim, exatamente. E tudo vai depender do objetivo daquele projeto. Então, as cores da natureza são cores mais aconchegantes. Perfeito. Então, trabalhar com rosas e verdes numa tonalidade mais aconchegante, né, tira aquela sensação de verde, rosa, mangueira. Que eu posso querer mudar amanhã. Né? E às vezes a gente usa um pouquinho mais. A gente estava com uns clientes que eles eram completamente, como que eles falam? Só neutro. Primeira coisa que eles chegaram e falaram assim, a gente é neutro, a gente não gosta de muita cor. É neutro no nível assim, preto, branco, cinza, era isso? Tá. Pro bege. Aí eu peguei, a gente apresentou o primeiro projeto e falou assim, agora a gente vai entrar no lavabo. Aí eu falei assim, olha, o lavabo vai ficar com a portinha fechada. Então, só lembrando que a gente vai usar, tá? Aí eles, não, mas Nicolas, a gente não gosta de muita cor. Eu falei assim, qual a cor que você colocou? Eu, vinho. Aí eles, o quê? Mas e uma parede? Eu, não. Teto, parede. Tudo. E com uma bancada verde. Aí eles... Pra causar. Você vai fazer isso comigo, não? Eu falei assim, pô. A gente vai testar. Mas bora lá. Mas lavabo é ótimo. Eu falei exatamente isso. E eles são italianos. E aí, assim, são de famílias italianas. Eu falei assim, vamos criar aqui uma vinícola. Não, a história. Itália é isso. Itália, você vê cores, né? Na Europa você vê muitas cores, né? A Itália propriamente é um cenário assim de cores por todos os lugares que você passa. Então, e como que você coloca a cor para fazer essa associação com a raiz, né? Com a cultura. E você dá um destaque. E é o lugar que a gente já fala, olha, o lavabo não é um banheiro de uso contínuo, não é no seu quarto, por exemplo. Que você não vai ficar com medo, será que eu posso colocar? Mas o lavabo, eu acho que ele... Tem muita gente que chega, vai no restaurante... poética que a gente tem na hora de projetar. Tem muita gente que vai no restaurante e vai no banheiro pra tirar foto. Só pra conhecer, E eu falo assim, pensa nessa pessoa. É um lugar instagramável. Então vamos dar... É um lugar instagramável. E aí a gente vai brincando, vai levando essa coisa, ela não morre no lavabo. Então, quando chega na sala, tem almofadas em vinho. Aí a gente criou toda uma estrutura de rolhas. As coisas se conectam. Sim, então a gente traz umas conexões. Então, você olha para o projeto, ele é um projeto bege. Ele tem pedras naturais, base, um tom bege Bahia e tudo. Mas quando você começa a olhar os detalhes, os elementos, eles vão se conversando e eles entram pro lavabo sem você perceber. Então, o seu olhar, ele vai direcionando. Quando você chega no lavabo, você fica, meu Deus, que Não, é que o Nicolas também, ele tá falando, eu já quero, inclusive, a casa com todas essas coisas. Mas você sabe que nós fizemos um projeto, enquanto eu estava em Brasília, de um projeto corporativo. E teve toda essa implementação da neuroarquitetura, né, com espaços para que o próprio colaborador pudesse ter os momentos de respiro e tudo mais. Porém, o orçamento ele estava mais restrito. E uma das transformações que nós fizemos só usando tinta. Então, assim, a tinta é um produto muito versátil e a cor mais ainda. Porque a cor ela vai te proporcionar uma transformação muito intensa. Então, assim, os banheiros onde nós não tínhamos recursos, né, o orçamento para poder fazer transformação, mudar a bancada e tudo mais, foi onde nós resolvemos levar a cor, né? Então, fizemos aquele clichê, banheiro masculino, o azul, né? Um azul intenso, um azul sofisticado, e o banheiro feminino no vinho.
também. Uau, então foi algo que marcante lindo. também, né? Agora para que eu tô processando uma palavra aí que você falou que é neuroarquitetura. Me explica o que é isso? Bom, neuroarquitetura ela vem da neurociência, que nada mais é do que o estudo do funcionamento do nosso cérebro, né, do cérebro humano. Então, a neuroarquitetura nada mais é do que a gente conseguir entender o cérebro humano, né, e trazer estratégias que façam com que o ser humano ele tenha maiores confortos dentro de um ambiente. Então, confortos na parte acústica, confortos na parte de iluminação, conforto na parte visual, né? E aí o visual ele entra em todas as estratégias que são utilizadas. Então, conforto na parte do design biofílico, né? Porque também existem vários, e tudo isso pautado em estudos científicos, Entendi. né? De como o ser humano se comporta diante de cada elemento. atividades. E tem exatamente. esse estudo com as cores. Tem esse estudo com as cores. E é interessante que ele responde muitas vezes aquela sensação que a gente tem ao entrar no ambiente. Então, às vezes você entra num ambiente, você se sente assim enclausurado, você não se sente pertencido. Às vezes acontece muito isso. A pessoa chega no shopping e fala, eu quero exatamente esse ambiente da vitrine. Mas quando ela vai morar lá, ela não se conecta. A neuroarquitetura, ela explica muito essa questão. Que assim, tá como que é a sua experiência individual? Experiência humana. Ela é muito Porque tem a pautada no ser psicologia humano. das cores, que é o estudo da cor. Sim. E a neuroarquitetura, ela traz de todos os elementos da arquitetura, de como isso impacta Exatamente. A psicologia da percepção. cor, ela está influenciada também na neuroarquitetura. Entendi. Como a Tanara falou. A biofilia, então a biofilia, elementos naturais, e não é só o paisagismo. Aham. Sim, Não é tudo só que a plantas, natureza, né? ela te extrai. Então, as cores, a As questão formas, de as texturas, texturas, tudo isso. exatamente. E aí, às vezes você vai entendendo como que, nossa, eu não me senti à vontade nesse ambiente. Nossa, eu me senti tão à vontade nessa casa. Eu cheguei, eu me senti recebido. E às vezes é uma casa simples. Mas é uma casa que tem afeto, que E tem as história. cores claras, elas trazem isso? Essa sensação de bem-estar? Trazem. Trazem. Eu acho que eu acho que é a forma, nem tudo em excesso e nem, acho que é o Porque balanço, sabe né? o que acontece, Mari? As referências que eu tenho são diferentes das referências que você tem, e são diferentes das referências que o Nicolas tem, e digo mais, das experiências de vida que cada ser humano, que cada indivíduo tem. Né? Então, assim, eu costumo até falar muito dessa questão. Essa cor é feia ou bonita? Cara, depende, né? Porque ela pode ser feia para mim, mas bonita para você. Porque dentro de um contexto, de uma experiência de vida que você viveu, ela tem a ver com a sua história, ela tem a ver com alguma experiência que você tenha tido na sua infância, né? Que te remete a boas memórias, ou não, ela pode te remeter a memórias não tão boas assim. Então, assim, essa questão da psicologia das cores, toda cor ela vai ter o seu lado que desperta uma sensação positiva ou uma sensação negativa. Tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da simbologia daquela cor, da cultura, né, em que aquela cor está inserida. Então, é bem interessante. E o que vocês diriam para quem ainda tem medo de usar a cor? Por onde começar? Se joga. Se joga. Vamos lá. Brincadeira. Por Vai onde com começar? medo mesmo, é assim? Não, por onde começar? Eu gosto muito de trabalhar com pinturas, né, com tinta na parede. Por quê? Porque é uma forma, e como a gente está aqui na House Decor Show, né, nós temos aqui uma ferramenta que é uma ferramenta muito transformadora, que é a tinta. Então, eu vou muito para essa estratégia de pintura na parede. Né? Então, tenho medo de cor. Não, nós não vamos usar um vermelhão. Tem uma paleta incrível de tons neutros, de tons beges, que tem pitadinhas de vermelho, pitadinhas de amarelo, pitadinhas de verde. Então, comece pelas cores claras. E começar a entender que quando falar cor, não quer dizer que é uma cor super vibrante, que na verdade... é uma forma versátil. Então, você consegue modificar o seu ambiente de forma rápida. Sim. Então, como até a Tanara comentou lá no início, você às vezes está em momentos diferentes. Mudei o tom. Eu não estou mais me conectando com o lilás. Quero me conectar com o laranja. Então você vai lá e pinta. Eu gosto muito de brincar com adornos e quadros. Sim, também. Os quadros, para mim, eles são... Muitas vezes, nossos projetos, eles começam por quadros, depois eles vão entrando... Através dos quadros. Eu gosto muito disso.
E que é uma assim, brincadeira diferente. eu queria falar um pouquinho sobre as tendências, né? A gente está em 2024, na House Decor, que é uma referência em tudo que tem de melhor para iluminação, em cores, tintas, vernizes. Então, a gente está aqui com 2 experts para falar disso. O que que vocês acham que vai bombar em 2024 e a gente não pode perder? Ó, em relação a cores, eu acredito que nós estamos numa crescente de implementação de cores, né? Nós temos sim os estudos de cores que as marcas fornecem, né, anualmente, e faz todo sentido, porque tem a ver com aquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo, em relação a cenário político, econômico, de vida, né? E aí essas cores são traduzidas dentro das sensações e das emoções, dos sentimentos. Então, é uma forma fácil que a gente tem de poder exprimir ali, né, reduzir aquele leque imenso de cores, e faz sentido, igual o Nicolas falou, então, entender a essência e pegar uma cor que é dentro de um cenário de uma cor tendência e poder implementar. Mas adaptar para aquela realidade. Além né? das possibilidades de tecnologias. Então, hoje existem muitas tecnologias nas próprias tintas, né, nas texturas. Então, produtos que vêm com muita tecnologia de repelência. Então, produtos para fachadas que tem muita repelência, que vai proteger mais a fachada, né, as próprias tintas também. A parte de iluminação, né, os benefícios que a gente tem em relação à iluminação, tanto de projeto luminotécnico quanto de possibilidades de luminárias de piso ali. Então, tudo isso é uma forma que a gente tem de utilizar as tendências e as tecnologias para um conforto maior do ser humano dentro daquele ambiente, que seja um ambiente residencial, corporativo, comercial. Sim. Quando eu falo de tendência, eu gosto de pensar muito no social. Como a nossa sociedade está se movimentando. Eu acho que a gente veio de um lugar de pandemia onde a gente estava buscando conexão. Então a gente buscava essa conexão de se conectar para entender o que você queria. A gente estava um pouco quer. perdido ali, né? E ao mesmo tempo tinha aquele lugar de medo. Sim. Então eu acho que agora a nossa sociedade já está se movimentando para esse lugar assim, acorda para a vida. Vamos, agora é um momento de oportunidade, vamos sair. E o que que as cores do ano estão dizendo sobre Eu isso? já sinto as cores mais quentes. Eu vejo as cores mais quentes. Assim, cores que me movimentam muito. Principalmente quando eu acordo e saio, e os alaranjados, eu acho que eles me dão essa movimentação, os avermelhados. O pêssego, eu acho que ele tem esse lugar também de desconexão, mas ao mesmo tempo conectando. Eu acho que eles estão indo para esse lugar. E aí? Eu sou suspeita, assim, né? Eu também, eu gosto muito dos tons alaranjados, os tons verdes também, né? E os azuis. Enfim, eu gosto de todas as cores. E dando uma volta pela House Decor, a gente percebeu os tons de laranja. A gente vê os estandes, né, com mais movimentos de cores. E exatamente. É inegável que a cor, ela é um elemento que te desperta o interesse de imediato. Então, assim, a nossa visão é um dos nossos sentidos mais aguçados. Então, a primeira coisa, você vê, para depois você começar a utilizar os outros sentidos para entender o que está acontecendo. Então, a gente vê cada stand com texturas aplicadas, com contrastes de cores ali, com cores vibrantes. Por quê? Porque isso chama a atenção. Sim. Né? E aí você vai até lá para entender o que. E aí é uma imersão, é uma imersão de sensações dentro de cada stand, né? Você tem experiências dentro de cada stand que você adentra. As cores são ondas, né? Então, quanto mais curtas as ondas, elas estimulam muito mais a comunicação, elas marcam mais. Sim. Principalmente quando você coloca, às vezes, cores neutras e o vermelho tá no meio. A onda mais rápida que você chegou, que você conectou, foi o vermelho. O laranja, ele já me leva muito no lugar de comunicação. E ele ainda tem uma comunicação empática ali no fundo. Eu acho que mesmo esse tom mais suave, Nicolas. Eu acho que ele leva. Ele conecta, né? Acho que ele conecta. Que conecta. Eu me sinto muito conectado. O teto do meu escritório, ele é laranja. Uau! Que é assim, normalmente as reuniões que a gente faz com os clientes, elas são online. Então eu já coloco a câmera aqui, já coloco o laranja, tipo, vamos conversar abertamente? Me fale, o que você quer? E dá uma sensação de aconchego. E de cuidado também. O Mari nem estava nesse, mas ele fez um projeto agora que eu achei incrível, que é para creche, né, para crianças, em 2 escolas lá em Brasília, né?
E quando eu vejo, assim, profissionais não se atentando tanto ao uso de cores para projetos infantis, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que falar com essa pessoa. Porque realmente também há estudos científicos que comprovam o aumento da cognição, né, daquela criança dentro de um ambiente que tenha cores. E aí, de novo, gente, não é que eu vou colocar uma paredona vermelha, uma paredona azul, não é isso. É a harmonização, é uma harmonia de combinações de cores. Né? Exatamente, porque cor é você pensar, é você fazer um estudo cauteloso para determinado projeto, né? E esse projeto foi incrível. Não, e esse projeto é engraçado, porque é um balanço. Você precisa trazer estímulo para a criança, direcionar autonomia para ela. Então, todas as salas de aula tinha banheiros, tinha cozinha, que as crianças lavam a louça. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber que você está lidando com crianças que ficam em período integral. Então, existe esse momento de desconexão das crianças. Precisa, né? Porque senão, imagina, um super a professora entrega para a mãe aquela criança pilhada, assim, você tem que criar uma harmonia e uma base ali, um limite, tem uma balança. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, a gente tinha um dinheiro, cara, a gente precisou fazer 2 creches de 50 dias. Então, assim, era exatamente no período de férias. A gente passou Natal e Ano Novo lá, ceando dentro da obra. Meu Deus. Assim, vamos colocar cores. Que é assim, vamos brincar com formas. E elas têm um propósito em cada ambiente. A gente criou casinhas. Então, tem que colocar banheiros. Vamos colocar banheiros, vamos criar casinhas onde vai ser cozinha. Vamos colocar pisos que trazem essas lembranças do granilite. Perfeito. Enfim, a gente tentou brincar ao máximo, mas só que, imagina, mais de 4.000 metros quadrados feito em 50 dias. E a cor, como que ela veio com essa proposta, realmente nos ajudar nessa questão do balanço de estímulos e na agilidade de obra. Ô Mário, você falou, para cada local uma cor. Sim. E até dentro de casa, eu também não aconselho essa coisa da especificação de uma cor só para todos os ambientes. Por quê? Porque cada ambiente requer uma funcionalidade. Cada ambiente requer uma atividade a ser feita. E cada atividade, você precisa de um estímulo. Né? Então, no seu quarto é um estímulo, na sala é um estímulo, na sala de TV é um estímulo, na cozinha é um estímulo. Não que você vai fazer da casa um carnaval, mas você consegue direcionar as tonalidades, as famílias de cores que vão servir com esse propósito de ativar o que precisa ser ativado dentro de cada ambiente. Tem um exemplo que eu amo, para mostrar assim, o quanto que a cor é estimulante. Você consegue, em um desenho animado, que é simples, você consegue identificar o vermelho do bonequinho quando ele está com raiva e quando ele está apaixonado. São 2 pigmentações vermelhas. O amarelo, ele pode ir emoções muito diferentes. O amarelo, ele pode ir daquele dia do estímulo à doença, né? Não, e são sensações extremamente eu acho que o resumo da ópera aqui é que não é simplesmente cor, são emoções. Então, em primeiro lugar, talvez, se eu estou falando certo, é pensar na emoção, no propósito, e depois a gente partir para a escolha da cor. Exatamente. Perfeito, maravilha. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas foi incrível, eu gostei muito desse papo. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo e vendo a gente aqui vai curtir. Então, muito obrigada pela participação. Mari. Espero que vocês aproveitem mais ainda da House Decor e continuem aí inspirando todos nós. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Gente.